Olá, pessoal. Hoje na nossa aula nós vamos estar falando um pouco sobre matemática financeira, tá? Nós vamos falar sobre um vocabulário próprio do conteúdo de matemática financeira. Também vamos passar algumas fórmulas de juros, juros simples, juros compostos. Vou compartilhar com vocês, tá? O capítulo 11, módulo 4. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o livro. Um minuto só. Ok, né? Para vocês se localizarem aí no livro, está na página 148. E ele faz a pergunta, né? O que é matemática financeira? Nas informações apresentadas a seguir, vão ser usados termos como crédito, limite, prazo, parcelamento, porcentagem, juros, saldo e etc. Esses são alguns dos termos comuns a uma área da matemática chamada matemática financeira, que estudaremos neste capítulo. Em geral, a matemática financeira está presente em situações nas quais fazemos uso do dinheiro, como na compra e venda de produtos ou serviços. Esse ramo da matemática ainda nos auxilia, por exemplo, a analisar vantagens e desvantagens em situações de pagamento à vista ou a prazo. Aqui ele vai falar um pouco sobre o que é cartão de crédito, é só uma abordagem, né, do que é um cartão de crédito. Cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônico que funciona como um empréstimo automático, cujo limite é aprovado pela instituição financeira do cartão. No entanto, por causa de sua praticidade, ele incentiva o consumismo e pode ocasionar um endividamento, caso o cliente não pague em dia a fatura mensal. Nós já falamos sobre isso em educação financeira. Educação financeira, matemática financeira. Educação financeira ensina os parâmetros, matemática financeira faz os cálculos, tá? Então tem um cartão de crédito com um chip, você põe na maquininha, a maquininha manda para a instituição financeira, você compra os bens, né? Compra os bens, paga com o cartão, põe na maquininha, vai para a instituição financeira, pode ser um banco ou uma loja de cartão de crédito, vem a fatura e você paga a fatura. O cartão de crédito está se tornando cada vez mais popular, pois o cliente pode obter alguns dias de prazo e pagar o mesmo preço cobrado nas compras à vista. Além disso, muitos estabelecimentos aceitam parcelar o valor das compras pagas com o cartão de crédito. Então, existe uma praticidade, porém, a gente tem que tomar cuidado com 12% de juros ao mês, né? Isso é muito juros. O ideal é pagar toda a fatura, o total da fatura. Não deixar para pagar o mínimo e virar uma bola de neve aí de dívidas. Acréscimos e descontos sucessivos. Provavelmente você já estudou situações envolvendo acréscimos e descontos simples. Agora vamos estudar acréscimo e descontos sucessivos. Então, primeiro vamos relembrar a porcentagem, né? A porcentagem é um valor onde o denominador é 100, uma fração, né? Com denominador 100. Então, você tem lá, né, 45%, o símbolo, né, 45%, nada mais é do que 45 sobre 100. É das frações centesimais que vem a porcentagem, tá? A gente já viu isso em outros anos, é uma retomada aí do que vocês já viram. Observe o que Gabriela está dizendo. Na minha sala de aula, há 30 alunos, sendo 3 meninas a cada 5 alunos. Então, de 3 meninos, podemos representar a razão 3 a cada 5, por uma porcentagem, usando 3 quintos está para 60 sobre 100. Frações equivalentes, tá? Então, se você quiser transformar em porcentagem, 3 quintos, você pensa em fazer esse denominador virar 100. 5 vezes 20 dá 100. Então, você vai fazer 3 vezes 20, vai dar 60. Ou seja, 60% dos alunos são meninas, né? É isso que ela está falando, de 3 a cada 5
são meninas. É a mesma coisa que falar que 60%. Tá? Então, você pode representar ele como um número decimal ou como a porcentagem. Logo, 60% dos alunos da sala de Gabriela são meninas. Para calcular quantas meninas há nessa classe, efetuamos o seguinte cálculo. Aqui já entra o quê? Fração de quantidade, né? 60% são meninas. Eu podia ter usado 3/5, né? 3/5 são meninas. 3/5 vezes 30, né? Ou 60% vezes 30, que são a quantidade de alunos, tá? 30 é o total de alunos que tem na sala. Ou ainda, você pode escrever 0,6 vezes 30. Em todos os casos aqui vai dar 18, tá? 3 vezes 30 dá 90, 90 dividido por 5 dá 18. Aqui eu posso cortar 2 zeros aqui, com 2 zeros de cima, 6 vezes 3, que dá 18. Aqui, 6 vezes 30, né? 0,6 vezes 30 vai dar 18,0, que também dá 18. Então, não importa como você calcule a porcentagem, né? A fração de quantidade sempre é a fração vezes a quantidade. Pode ser na forma de porcentagem, na forma de fração, aqui é irredutível, ou na forma de número decimal. Tranquilo até aí, né? A seguir, são apresentados outros exemplos de cálculo de porcentagem. 33% de 150. 33 vezes dividido por 100 vezes 150, ou 0,33, tá vendo? Ele transforma em decimal, tá? Ele transforma em decimal para depois multiplicar por 150. Ou multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Tanto faz, tá? Você pode transformar em decimal, que é o mais simples aí na calculadora. 24% é 0,24 vezes 348, ou faz 24 vezes 348, o que der, dividido por 100. Tanto faz, não importa, os dois vai estar correto. Acréscimos sucessivos. Quando a gente fala de acréscimos, aí o ideal é você transformar em número decimal, tá bom? É muito mais fácil de trabalhar. Vou dar um exemplo aqui. Ó. O preço de um produto sofreu um acréscimo de 10% em junho e outro acréscimo de 5% no mês seguinte. Sabendo que inicialmente esse produto custava R$ 30, determinar seu preço após esses acréscimos. Olha que simples, ó. Eu vou pegar lá os R$ 30, tá? R$ 30 vezes um acréscimo de 10%, ele vira 1,10. Por quê? 10% é 0,10, ok? Porém, esse 1 representa 1 vezes 30, que é 30, que é o quanto ele já custava. Então, ele vai custar 30 mais 10%, é um acréscimo de 10%. Então, você pode calcular direto fazendo 30 vezes 1,10. 1 vezes 30 dá 30, 0,10 representa a porcentagem. Tá? Então, você pode fazer como é acréscimo, 30 vezes 1,10. Como teve outro acréscimo de 5%, vezes 1,05. Você calcula direto assim, ó. Esse 1 antes da vírgula, que é a parte inteira, representa o preço que ele tinha. E o 0,10 e o 0,05 representam um aumento de 10% e outro aumento de 5%. Quando for acréscimo, é só fazer desse jeito. 30 vezes 1,10 vezes 1,05. Vou abrir a calculadora aqui para nós fazermos. 30 vezes 1,10, que representa um aumento, um acréscimo de 10%, vezes 1,05, que representa o acréscimo de 5%. Esse produto passará a custar R$ 34,00
2,65. Você já tem direto o preço final com acréscimo. Ok? Vamos ver como é que está no livro. Ó, 34,65. Então, você pode fazer acréscimos sucessivos fazendo uma multiplicação simples. Muito fácil, né? Essa é a melhor maneira para se fazer acréscimos. Ok? E aí, né, ele fala, portanto, após os dois acréscimos, o produto passou a custar R$ 34,65. Para determinar a taxa percentual de acréscimos, ele faz desse jeito aqui, né? Ó, uma conta de menos para sair os 15,5%. Eu costumo fazer de outro jeito, tá? Eu faço assim, ó. Eu quero saber quanto foi de acréscimo, eu faço 1,10, que é os 10%, vezes 1,05, que é os 5%. Vai dar 1,155. Ou seja, teve um acréscimo de 15,5%. Lembrando que o 1, que é a parte inteira, é quanto custava. O acréscimo aqui foi de 0,155. Para transformar em porcentagem, desloca duas casas a vírgula, 15,5%. Tá? Esse é o cálculo de acréscimos sucessivos. Muito simples, né? Note que os acréscimos sucessivos de 10% e 5% equivalem a um único acréscimo de 15,5, não de 15, né? Não é 10 mais 5, porque é acréscimos sucessivos, é juros em cima de juros. Então, você não pode somar, você tem que multiplicar 1,10 vezes 1,05, que vai dar 1,155, que representa um aumento de 15,5%. Isso quando for desconto? Olha como é simples também, ó. Ele vai passar do jeito dele, eu vou ensinar do jeito mais simples possível, tá, gente? Ó. Durante uma promoção em uma loja de eletrônicos, o preço do notebook apresentado ao lado teve um desconto de 15%. Como não foram vendidas muitas unidades, foi aplicado mais um desconto de 12%. Quanto que ele passou a custar? Então, ó, ele custava 2.800, tá ali o preço, né? Então, você vai fazer, ó, 2.800 vezes, olha quando é desconto. O desconto foi de 15%, certo? Você vai fazer, o quanto ele custava? 2.800, esse é o preço, mas porcentagem, ele custava 100% do valor. Se você tira 15, ele vai passar a custar 85% do que ele valia. Um desconto de 15% significa que você está tirando 15%. Você vai multiplicar por 0,85. Depois ele deu um outro desconto de 12%. Então, em cima dos 100%, ele tirou 12%. Dá 88. 0,88. O 0,85 representa o desconto de 15%. E o 0,88 representa o desconto de 12%. Você faz a conta, 2.800, que era o quanto custava, vezes 0,85, que é o desconto de 15%, vezes 0,88, que representa o desconto de 12%. Ele passou a custar R$ 2.094,40. R$ 2.094,40. É assim que nós fazemos descontos sucessivos. Vamos ver no livro, né? O primeiro desconto passou a custar 2.380. Deu mais um desconto, 2.094,40. Você viu como, do jeito que eu expliquei, é muito mais fácil, que você já faz direto, ó. O 0,85, desconto de 15%. 0,88, desconto de 12%. Muito simples mesmo. Depois ele explica do jeito que eu fiz, né? 2.800 vezes 0,85 vezes 0,88. Portanto, o preço do notebook, com o desconto,
passou a custar R$ 2.094,40. E para saber de quanto foi, agora aqui, para saber de quanto foi o desconto, a melhor maneira é fazer isso aqui que ele fez mesmo. Ah, dá para fazer pelo 0,85 vezes 0,88? Também dá, mas é mais complicado para o aluno conseguir entender esse desconto aqui. Tá? Ó, se eu fizer aqui, ó, 0,85 vezes 0,88 vai dar 74,8. Aí você tem que fazer o quê? 100% menos 74,8. Tá? Põe o vírgula zero aqui, ó. Né? Empresta, aqui dá 9. Empresta, vira 9. Aqui vira 10. 2, abaixa a vírgula, 5, 2. 25,2%. Então, dá também para fazer a multiplicação, só que depois você tem que fazer 100% menos o que der na porcentagem, porque o desconto é menos, o desconto você está tirando. Ok? Essa é a maneira de calcular aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Tem algumas atividades para fazer, mas segura aí que a gente vai ver mais uma parte da matéria. Essas atividades eu vou marcar uma aula aí de atividade para a gente fazer junto, eu tirando dúvidas, né? Vamos falar um pouco sobre o que é juros, né? Ao fazermos uma compra a prazo, ou seja, levando o produto no ato e efetuando o pagamento em parcelas, geralmente são cobrados juros. Os juros é uma espécie de um aluguel pelo dinheiro, né? Você está levando o produto na hora, mas não está pagando ele na hora. Então, você tem que pagar uma espécie de um aluguel desse produto que você está levando. Nesse caso, o preço final do produto é maior se comparado ao preço à vista. É como se fosse cobrado um aluguel sobre o dinheiro, ou seja, uma porcentagem que o comprador paga para o vendedor pelo direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Existem alguns termos usados em situações que envolvem juros. Então, existe o capital, que é a quantia que você investe ou que você pega emprestado. Tá? Se você guardar no banco, o capital é o dinheiro que você vai guardar. Se você pegar um empréstimo, o capital é o dinheiro que você pegou emprestado. O juro é o acréscimo, geralmente feito em porcentagem. A taxa de juro é a porcentagem que se recebe ou que se paga em empréstimo, referente ao rendimento em determinado período de tempo. O tempo é o T, o período indicado em dias ou meses, bimestres, trimestres, anos. Então, você tem que tomar cuidado que a taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida aí. E o montante é o quanto você vai tirar lá no final. O montante é o capital que você investiu ou pegou emprestado, mais os juros que você vai receber ou pagar. Ao seguir, estudaremos dois tipos de juros. O juros simples, que é quando você pega um dinheiro emprestado com um amigo, quando é uma coisa em família, informal, né? E os juros compostos, que são os que os bancos cobram, o que as lojas cobram, né? Então, no mercado financeiro, a gente usa juros compostos. O juros simples é só para empréstimos assim que a gente faz de forma assim, mais pessoal, em forma de uma pessoa que você conhece para você, sem passar pelo banco, tá? Pouco utilizado hoje em dia. Hoje em dia, o que os bancos usam, né? Cartão de crédito, tudo é juro composto. Leia o problema. Leonardo fez uma aplicação de 1.200 a uma taxa de juros simples de 23% AA. Significa ao ano, tá? AA ao ano. AM ao mês. AD ao dia. Então, é 23% ao ano durante 5 anos. Então, o tempo está em anos e os juros também está em anos. Está na mesma unidade, não tem problema nenhum. Qual será o montante recebido por Leonardo ao final desse período? Como ele colocou, né? 1.200, ó. Muito simples isso aqui. A fórmula é os juros é igual o capital
vezes a taxa, que a gente usa I de interest, vezes o tempo. Essa formulinha é a fórmula para calcular os juros. Primeiro, eu acho que ele vai falar isso, né? Primeiro, calculamos os juros simples. Capital vezes a taxa, depois ele vai multiplicar por 5 anos. A gente pode fazer direto. Na próxima página ele vai multiplicar por 5 esse valor. Ó. Depois ele multiplica por 5. Como é tudo multiplicação e a ordem dos fatores não altera, você pode fazer direto. Ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso para juros simples. Ok? Então, voltando lá, ó, como que vai ficar, né? Ele quer saber quanto que ele vai receber de montante. Mas antes de passar pelo montante, eu tenho que fazer os juros. Por quê? Porque o montante é o capital mais os juros. Então, primeiro eu vou ter que calcular os juros, tá? Juros é igual capital, 1.200, vezes a taxa, 0,23, vezes o tempo, 5 anos. Juros simples é muito fácil de calcular. 1.200 vezes 0,23 vezes 5 é igual a 1.380. Então, ele vai ter 1.380 de juros. Esse é o valor dos juros. E como que ele vai ter o montante? O montante é igual o capital que ele investiu, 1.200, mais o quanto ele ganhou de juros, 1.380, que vai dar um total de R$ 2.580. Esse vai ser o montante que ele vai receber após 5 anos. Está aqui, né? Montante igual a 2.580. Ok? Os juros simples sempre são calculados sobre o capital, a determinada taxa de juros em determinado período de tempo. Assim, para o cálculo de juros simples, podemos usar a seguinte fórmula: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Dessa fórmula, ao substituir a taxa de juros, devemos escrevê-la na forma decimal. Então, o juros sempre na forma decimal, não na forma de fração. Para usar a fórmula de juros simples, é necessário que a taxa de juros e o período de tempo estejam na mesma unidade de tempo. Caso isso não ocorra, devemos transformar a taxa ou o período na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa for ao ano e o período deve ser ao ano. Ah, e se não for, se tiver ao mês, aí você vai fazer, um ano são 12 meses, você converte, tá? E aqui tem uma outra maneira de fazer, montando mês a mês, isso dá muito trabalho, né? Então, não tem a necessidade de fazer mês a mês, não, tá bom? Pode fazer direto pela fórmula. E se for os juros compostos, que é o do banco, né? Ó, a mesma coisa com juros compostos. Ó. Os juros compostos são calculados sempre sobre o montante. Então, os juros compostos, eles vão acumulando, acumulando, acumulando. É sempre maior do que os juros simples, tá? Diferentemente dos juros simples, que são calculados sobre o capital. Retomando a mesma situação, nesse caso aqui, eu teria muito mais trabalho, porque o que aconteceu? Ó, eu ia ter que calcular o primeiro mês, depois somar. No segundo mês, já não era mais 1.200, era 1.476. Calcular os juros, acumular. Terceiro mês, 1.815. Olha que trabalheira que dá quando é o quando é o juro composto. Porém, tem uma fórmula, tá? A fórmula do montante para os juros compostos é igual ao capital vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado ao tempo. E os juros é igual o montante menos o capital. Tá? Então, na fórmula de juros compostos, você primeiro calcula o montante. Né? Como ele queria o montante, eu podia ter feito direto aqui, ó.
capital 1.200 vezes 1,23 elevado a 5. Tá, ó, a taxa de juros, 23%, 0,23. Como é um acréscimo, 1,23. Esse 1 representa o acréscimo em cima dos 1.200. Primeiro, eleva a quinta, então vai fazer 1,23. Isso é bom fazer com calculadora científica. 1,23 elevado à quinta, o que der, você multiplica pelos 1.200. Você já vai ter direto o valor do montante, 3.378,37. 3.378,37. Bem maior, né, o valor dos juros compostos. Então, os juros compostos vai dar 3.378,37, que é o montante, é o quanto ele vai receber. Se você quiser saber quanto ele ganhou de juros, faz menos quanto ele tinha. 1.200 que era o que ele tinha. Aí você calcula os juros. 1.178, não, 2.000, desculpa. 2.178,37. Nos juros compostos, 2.178,37 seria o valor dos juros e o montante, 3.378,37. Tá? Depois ele vai falar dessa fórmula aqui na continuação, né? Para não ter que fazer mês a mês, é muito mais fácil usar a fórmula dos juros compostos. Ok? Tem as atividades da página 156, 157, 158, que a gente vai estar fazendo junto aí, tá? Eu vou postar para que a gente possa fazer durante essa semana. Tem bastante exercício, tá? E aí a gente encerra o capítulo sobre matemática financeira, que é só isso mesmo, acréscimo, desconto, juros simples e juros compostos. Ok? Então, eu vou postar para vocês aí esse vídeo. E na aula de sexta-feira, uma aula de atividade com os exercícios para a gente encerrar o capítulo de matemática financeira. Ok? Muito obrigado, gente. Assistam o vídeo. A gente está junto aí para fazer os exercícios, tirar dúvida, qualquer coisa eu vou estar online no Meet. Tá? Bons estudos e até a próxima aula.